Prezado internauta, prezado aluno de economia, prezado economista, é um prazer ter vocês aqui no meu canal, Professor Manolo, FEA USP. Ao final deste vídeo, inscreva-se, dê um ok. Ficarei muito contente ao saber que você está gostando destes meus programas. Hoje vamos falar sobre as informações constantes no Boletim Focus, que o Banco Central acaba de divulgar hoje pela manhã. Estamos numa segunda-feira e se você entrar lá no site do Banco Central, não se esqueça, relatório Focus do dia 24 de janeiro. Hoje é dia 27, mas lá no site do Banco Central, ele coloca a data do recebimento das informações que são enviadas por uma centena e mais alguma coisa de empresas de consultoria econômica. Via de regra, essas empresas de consultoria econômica têm um determinado grau de acerto. O grau de acerto mais forte está no Índice de Preços ao Consumidor, ampliado, IPCA. Isto porque há mais informações, são informações às vezes semanais, às vezes são informações quinzenais, que são divulgadas pelo IBGE, pela FGV e acabam compondo com maior facilidade o conjunto de variáveis necessárias para fazer as previsões no caso do IPCA. Outra variável extremamente importante aqui é a taxa de juros. Aliás, a taxa de juros, no momento em que ela foi diminuindo e foi se fixando em 4,5%, que é a taxa Selic, é a taxa que o governo remunera seus títulos. E é uma taxa extremamente importante do ponto de vista das aplicações dos investidores. O grosso do investidor brasileiro, desde há muito tempo, várias décadas, esse pessoal se acostumou a colocar seu dinheiro em títulos do governo, às vezes sem saber. Ele sabe se aplica em tesouro direto, mas se aplica em fundos de investimento ou em fundos multimercado, nem sempre ele sabe no que ele está aplicando. Deveria saber. Afinal de contas, o dinheiro é tão difícil de ganhar e você deveria se preocupar em gerenciar o teu dinheiro para evitar maiores riscos. Então, a queda da taxa de juros gerou uma saída muito forte das aplicações de fundos, porque esses fundos cobram uma determinada taxa de administração, essa taxa de administração acaba comendo parte da rentabilidade do fundo, e lá pelas tantas, o rendimento acaba sendo até inferior ao rendimento da caderneta de poupança. 4,5% vezes 70% é o valor que a caderneta de poupança está pagando. Empata quase com a taxa de inflação que está sendo prevista. A taxa de inflação prevista pelo IPCA é 3,47%. E aqui cabe uma pergunta que depois irei respondendo. IPCA é Índice de Preços ao Consumidor ampliado. Não é um índice de inflação. Não é um índice de inflação. É Índice de Preços ao Consumidor ampliado. Mas, de qualquer maneira, o governo se acostumou a falar índice de inflação, IPCA, a mídia se acostumou e parece que o IPCA é o índice de inflação. Não é. A taxa Selic está mantida esse ano em 4,5%. O que nós observamos foi uma forte saída desses investidores das aplicações de renda fixa, pelas baixas taxas que são pagas, para a Bolsa de Valores. E já estamos falando e gravando vários vídeos sobre os cuidados que você deve ter
no mercado de bolsa de valores. E estaremos gravando também outros vídeos ao longo desses próximos dias. Você está também observando que a taxa de câmbio ela está ligeiramente alta para os padrões imediatamente anteriores. Estamos falando de taxas de câmbio reais por dólar, próximos de R$ 4,20. Estamos nesse momento tendo informações sobre o vírus, coronavírus, e sabemos que as bolsas de valores no mundo inteiro e também aqui em São Paulo, Brasil, estão desabando pelo medo que esse coronavírus está tendo no mundo inteiro. É algo extremamente perigoso e as autoridades precisam alertar as pessoas, principalmente lá na China. Mas em lugar nenhum do mundo estamos salvos desse perigo e precisamos ter, consequentemente, muito cuidado. Mas esse efeito do coronavírus fez com que as bolsas de valores desabassem e também ocasionou um aumento do dólar no dia de hoje. Você está percebendo uma queda, estamos na parte da manhã, a abertura da bolsa já está ocorrendo e a bolsa abriu com forte percentual de baixa. Então nós temos duas variáveis importantes, a taxa de juros e a taxa de câmbio. São as variáveis mais importantes da economia, que junto com o resultado fiscal nos dá uma excelente visão sobre o conjunto da economia como um todo. Você quer aprender economia? Assista meus vídeos. Preste atenção nas variáveis da questão fiscal. O resultado primário, como percentual do PIB, mostra um déficit de 1,10%. Déficit. Se estamos falando de 10 trilhões, estamos falando 1,1% de 10 trilhões, estamos perto de 1,1 de 7 trilhões, eu me enganei e falei 10, não, 1,10 de 7 trilhões, estamos falando aí de 77 bilhões de reais de déficit do setor público. Mas há uma boa notícia, a reforma da Previdência está fazendo com que esse déficit vá diminuindo ao longo do tempo e já em 2022 existem boas tendências para que esse déficit seja zerado. Isso é extremamente importante, que o orçamento público esteja equilibrado. O resultado nominal, que você vê aqui no relatório Focus, diz respeito ao conjunto, de taxas e juros que serão pagas pelos títulos do setor público, da dívida pública, somado a esse déficit nominal do próprio governo. Então, o que nós temos aqui é uma perseguição, uma necessidade de que o orçamento do setor público esteja perfeitamente equilibrado. E temos também a perseguição para que as contas, a dívida pública não cresça nesses próximos anos. Ao contrário, ela comece a declinar, porque estava perigosamente batendo a casa dos 80% e se passasse dos 80% teríamos graves problemas fiscais. De boa notícia, aqui eu já dei anteriormente, que a combinação dessas variáveis, taxa de juros e taxa de câmbio, com um cenário que está mais favorável do que estava antes para a questão fiscal, está possibilitando um crescimento, uma perspectiva de crescimento de 2,31% na economia brasileira neste ano de 2020. É uma boa notícia. Temos já bons indicadores. O emprego melhorou nesse último ano de 2019, estamos na passagem de dezembro para janeiro desse ano, a economia já estava crescendo algo em torno de 1,7% e vamos sim caminhar desta vez sim, vamos deixar o fundo do poço lá para trás e vamos perseguir uma meta de crescimento que deverá ser superior a esses 2,31% previstos nesse momento.
É claro que sempre vão aparecer variáveis inesperadas. Esse coronavírus pode diminuir o crescimento da economia mundial, pode. Tomara que ele seja debelado rapidamente, que uma vacina seja encontrada rapidamente e que a economia mundial continue no seu curso de crescimento, porque isso fará com que a nossa economia cresça não só os 2,31% previstos, mas um pouco a mais. Por último, tenho a dizer que não temos problemas no setor externo, que a balança comercial é positiva nesse ano de 2020, perto de 30 bilhões de dólares, e que teremos um rombo na conta corrente, perfeitamente fechado com o investimento estrangeiro direto, porque esse rombo está na faixa de 54 bilhões de dólares e o investimento estrangeiro previsto está na faixa de 80 bilhões de dólares. Essas informações do Boletim Focus, que eu passo para vocês, são extremamente importantes para a tomada de decisões. Se você vai aplicar no mercado financeiro, preste atenção na taxa de juros. Se você vai viajar ou é exportador ou importador, preste atenção na taxa de câmbio. Essas variáveis, de maneira geral, acabam se concretizando. A variável mais vulnerável aqui vem a ser a do crescimento da economia. Vamos torcer para que o Brasil cresça mais do que 2,31% nesse ano de 2020. Inscreva-se no meu programa, Professor Manolo, FEA USP, dá um ok aí para que você me mantenha satisfeito e grave outros programas do seu interesse. Até o próximo Boletim Focus.